Isso é um erro muito comum, por exemplo, no planejamento de metas de um empreendedor. Ele fica com foco naquela meta de longo prazo, aquele número, aquela situação que ele quer conquistar daqui a um ano, e ele esquece que ele tem que viver hoje. Sim. Ele não pega esse número maior, por exemplo, e divide em etapas. São tarefas, vou né? te falar assim, se eu não tenho esse dado gravado, mas se eu pudesse falar assim, somente por experiência, a cada 10 empresários, 6 erram nisso. É mais que 50%. Sim. Sim. Não sabem dividir as etapas. Por que a importância disso é crucial? Porque é na etapa que eu me transformo. É nessa etapa que eu tenho que... É imaginar um jogo de videogame. Né? Quem joga deve saber. Você tem que pegar uma arminha, uma bombinha, um bonuzinho, uma luzinha, um foguinho ali para você ficar forte naquela fase e passar de nível. Sim. Então, se você não tem clareza sobre o que você precisa fazer nessa etapa, você não passa de nível. Exatamente. Né? E vem muita questão que até foi comentado, que é de analisar os indicadores. Então, poxa, se eu tenho essa meta aqui, a meta de longo prazo, a meta grande, eu vou dividir isso em etapas e eu sei o que eu preciso cumprir nessa etapa. Perfeito. E aí você vai analisando os indicadores. Opa, talvez não está dando tão certo isso daqui. Eu preciso mudar, adequar, porque senão eu não vou atingir o que está na meta, né, de longo prazo. Exatamente, porque veja só, o que o nome já diz, né? Indicador. O que ele indica para você? A primeira coisa que o indicador mostra para você é se o nível de competência atual teu está ok para você passar de fase. Né? Mas a gente lida com um problema muito grande chamado ego. Não é só no empreendedor, isso é de todo mundo, né? O ser humano é um complicado nesse lado. Mas são, não, eu já sei, eu já entendo isso aqui, e ele erra em pequenas coisas, pequenos detalhes, às vezes. Por quê? Poxa, mas nisso aqui eu sou bom. É bom, mas não está dando conta. Sim. Então o que você precisa fazer? Vai se inteirar, vai se atualizar, vai buscar uma orientação. Pô, eu estou dando conta, eu sou bom em determinada situação, mas eu não estou conseguindo gerir isso direito no meu negócio. Contrata um profissional, contrata um consultor para fazer. Perfeito. Pô, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Ok, então você vai ter que dedicar um tempo como prioridade para você melhorar naquilo que você não está. Você tem que desenvolver a competência que muda você de fase. Sim. E a pessoa ficar presa, como eu digo sempre, isso é uma coisa bíblica, fica presa no velho jeitão de ser. Enquanto você não mata o velho, você não tem o novo. E eu quero aqui fazer uma pergunta que é sobre a questão da procrastinação. Ou seja, eu tenho 1000 ideias para fazer, muitas coisas, muitos planos para realizar, mas bate aquela preguicinha, poxa, ou talvez uma falta de foco. Então, o que vem a ser a procrastinação, né? Explicando, e como quem está nos assistindo consegue vencer a procrastinação. Isso tem a ver em relação a ter clareza do que realmente a pessoa quer. Então, fala um pouquinho para nós aí sobre isso. Então, vamos lá. Procrastinação, para a gente começar, que é uma das áreas de maior desafio para o empreendedor. Tá? Mas hoje em dia não é só do empreendedor. Né? Nós temos no mundo hoje 1 a cada 4 pessoas no mundo com transtorno depressivo. Esse número tende a chegar nos próximos 3 a 5 anos com 1 a cada 2 pessoas. Ou seja, metade da população mundial. Qual o problema? Boa parte desse número não sabe que tem. E está sofrendo as nuances físicas, emocionais e afetando totalmente a sua vida, em todas as áreas. Já a ansiedade, né? Olha que interessante, são cerca de 370 milhões de pessoas. Hoje esses números são ainda ali da época da pandemia. Tá? Você fala, 370 milhões de pessoas, perto de 8 bilhões, não é tanto assim. Né? Mas esses são os casos registrados em hospitais, em consultórios e tudo mais. E imagine, só que hoje você fala com cada 5 pessoas que você fala, 4 diz que é ansioso. Sim. Né? E você pega só pelas doenças, pelos tratamentos que as pessoas buscam, TDAH, bipolaridade, não sei o que, tudo isso é quadro que tem relação com a ansiedade. Sim. E a gente vive numa época de aceleração muito grande. Então a tendência da pessoa procrastinar, e agora eu vou explicar o que é e por quê, é muito grande. Né? O que é a procrastinação? É o hábito, você tem um hábito de deixar para depois, de postergar, de não fazer na hora, de achar qualquer coisa mais importante do que aquilo que você deveria fazer ou que você disse que iria fazer. Por que isso acontece? Se nós temos todo esse cenário mundial acontecendo, é natural você perceber que a procrastinação vem de uma inabilidade emocional, que é relativa a 90% dos casos ao medo.
Mas você fala, pô, medo, mas eu nem sou uma pessoa medrosa e tal. Às vezes a gente nem sabe o que é, mas é medo de não dar conta, medo de não ser bom o suficiente, que são 2 tipos de medos relativos ao cenário futuro. Opa, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Será que eu vou atingir essa meta e eu não estou conseguindo e tá difícil, eu não tenho grana para investir, né? Ó, você joga toda a será que vai dar ansiedade certo? para lá. Medo de falhar, medo de Mas errar. existe o medo ao contrário. Esse é o medo do futuro, né? O medo do cenário futuro, né? Mas o que existe? Existe uma boa parte que é o medo ao contrário, é o medo preso ao passado, que tem a ver com a depressão. Então, o medo do futuro é um cenário ansioso. É um cenário que ainda não aconteceu. Então, eu me torno ansioso perante aquele cenário. Já em relação ao cenário passado, né, ele é mais depressivo. Ah, pô, será que eu vou errar como eu errei? Ir lá atrás, e no outro emprego, e no outro trabalho, e agora, e tal pessoa, e você fica presa, você não consegue sair do vínculo com o passado. E o que acontece? Quais são os tipos de medos envolvidos? Você tem o medo de perder o reconhecimento das pessoas, o amor das pessoas, você tem o medo de ser julgado, de ser criticado, o medo de se expressar publicamente, né? E hoje um empresário que não vence o medo da expressão pública, ele está fadado a sofrer com o negócio dele. Sim. Porque é tudo mídia, tudo internet, né? Estamos aqui, ó, Então conversando. já dá uma dica aí para quem está nos assistindo e a pessoa tem esse medo. Ela quer empreender, mas ela... vou ter que lidar com pessoas, vou ter que falar, vou ter que vender, porque é difícil o cliente aparecer na tua porta, bater lá, ei, eu quero comprar de você. Você tem que fazer acontecer, você tem que ir fazer a venda, né? Correr atrás. Então, o que você pode... A primeira diretriz, vamos dizer assim, que você tem que ter é o seguinte. No que eu quero empreender, eu tenho algum domínio? Primeira coisa. Não tenho. Se você não tem o domínio, você tem que se especializar um pouco antes de empreender naquele segmento que você quer abrir. A primeira coisa. Por quê? Para você evitar o tempo batendo cabeça.